A paz do Senhor, amados. Eu sou a pastora Cristina Rangel, da Igreja Nova Aliança de Itaipuaçu. Eu vim aqui mais uma vez trazer um devocional para a sua vida e que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. Hoje estarei falando sobre provações, Há um momento em que seremos provados pelo Senhor. E qual é a atitude que nós devemos ter ao sermos provados? Amados, o Senhor nos prova sim. E a palavra de Deus nos ensina lá em Tiago que o Senhor nos prova e não nos tenta. E eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele nos prova, Ele não nos tenta. A tentação vem do inimigo, a tentação vem de Satanás para nos fazer pecar. Deus, Ele nos prova. E você pode perguntar, para que Deus nos prova? Deus, Ele nos prova para nos levar a uma fé perseverante, a uma personalidade consistente e a uma esperança amadurecida. Essa é a razão do Senhor Deus nos provar, nos levar ao fogo. Lá em Tiago, nós podemos ler em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Ele nos prova, assim. Ele leva-nos à aprovação para que nós possamos ser aperfeiçoados. Ainda em Tiago, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, e que tenha paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar coisa alguma. Ou seja, que sejamos amadurecidos. Essa palavrinha no grego é teleios, amadurecidos, perfeição, essa perfeição do nosso Pai. É por isso que somos provados, para sermos desenvolvidos. Deus nos quer desenvolver. E olha, Ele não nos prova para ver se nós somos fiéis, para testar o nível da nossa fé, até porque Deus nos conhece perfeitamente. O Senhor, Ele sabe e Ele nos sonda. Ele não precisa da provação para Ele ver se somos perfeitos, se somos fiéis. Ele nos sonda. Lá em Salmos 139, o salmista diz: o Senhor sonda-me, Ele me conhece, Ainda que a palavra nem chegou à minha boca, o Senhor já sabe, Ele conhece. Mas na verdade, essa aprovação serve para nós mesmos, nos desenvolvendo, que a nossa aprovação Ele possa desenvolver em nós a perseverança, uma fé perseverante. Aí eu vou me lembrar da fé de Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa quando ele tinha 75 anos. E a promessa dele vai ser cumprida 25 anos depois. Neste estágio da promessa, até ser realizado, ele teve que manter a fé dele. Ele teve que permanecer, ter uma fé consistente, contínua. E muitas das vezes é assim que Deus faz conosco. Deus nos deu uma promessa, que a nossa fé seja constante, perseverante, firme no Senhor, sabendo
que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Lá em Deuteronômio 10, versículo 16 e 17, diz assim: sejam fiéis de coração à sua aliança e deixe de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Que nós possamos ter uma fé perseverante, né? E uma atitude em fidelidade ao Senhor. Porque muitos, quando estão passando por provações, começam a murmurar, começam a querer voltar para trás, esquecendo das promessas do Senhor. Se Ele prometeu, fique firme, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir. Esteja você fiel, permaneça fiel ao Senhor. E que a tua fé seja perseverante, a sua atitude seja de fidelidade ao Senhor. Eu quero ler com você em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: para que a prova da vossa fé seja muito mais preciosa do que o ouro, que perece, mesmo que provado como fogo, possa ser achado em louvor, honra e glória na apreciação de Senhor Jesus. Quando você for provado, seja a tua atitude fiel, seja a tua fé perseverante, permaneça você com a sua fé inabalável, sabendo que o Senhor é Deus que cumpre as suas promessas. Permaneça fiel, permaneça firme, vá em frente, não olhe para trás, não olhe para a circunstância, porque se Ele disse, Ele vai cumprir. Amém? E amado, depois de Jó ter sido provado nos 3 estágios da fé perseverante, da personalidade experiente, de um amadurecimento da sua esperança, Deus virou o cativeiro de Jó. Deus vai virar o seu cativeiro quando você estiver amadurecido. Teleios. Deus também vira o nosso cativeiro. Lá em Jó 42, versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Amados, o Senhor, Ele vira o cativeiro, Ele transforma todo aquele estágio de dor, todos aqueles momentos de sofrimento e traz agora alegria superabundante. É aquilo que Tiago falou, tem de grandes grosso, porque receberás a coroa. Eu tenho certeza que diante dessa provação que você está tendo, vai chegar o dia em que o Senhor vai virar o seu cativeiro e te dará as ricas bênçãos em dobro na sua vida. Deus nos leva no processo da aprovação para criar em nós mais intimidade com Ele. Ore mais, esteja com o Senhor, fé perseverante, uma personalidade experiente e uma esperança amadurecida. É isso que o Senhor quer causar em você. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale no seu coração, para a glória dEle. Amém?